Vamos preparar então agora para a gente fazer a nossa prece, a nossa oração aqui para nos conectar com a espiritualidade, antes da gente entrar no nosso estudo de hoje, tá bom? Então, depois dessa canção aí, dessa preparação toda, eu convido a todos para que vocês possam fechar os seus olhos, possam entrar num momento mais de concentração consigo. Que possamos nesse momento nos ligar à espiritualidade presente, agradecendo a presença dos amigos do alto, iniciando pelos nossos mentores, companheiros de longa data que nos protegem, que nos inspiram, que nos amparam, que nos auxiliaram a estar aqui neste momento. Nos ligamos também aos mentores dos nossos lares, das nossas casas, que prepararam os ambientes, nos auxiliaram também, a que possamos estar conectados juntos, aos espíritos amigos do Terceira Revelação, que nos dão amparo, a sustentação para o trabalho. E assim a gente vai saudando as equipes de limpeza, proteção e de higienização que vão adentrando os nossos lares, com suas ervas, com seus incensos, limpando, higienizando todos os cômodos, desde a entrada, passando banheiros, cozinhas, quartos, deixando todos os ambientes purificados, retirando as energias negativas ainda pendentes que estejam nesses locais, preparando mesmo para que nós estejamos entre os espíritos que possam agregar, que possam acompanhar, se instruir, aprender. Nos ligamos também a Ricardo, pedindo a ele que deixe um ou mais de seus cruzados guardando a nossa casa, protegendo contra toda e qualquer negatividade, permitindo a entrada apenas daquilo que for autorizado pelo Pai. E assim nós vemos o nosso lar, a nossa casa envolta em uma cúpula de proteção, envolvido em muita luz por dentro. No seu alto a gente vê hasteado uma bandeira, vê um farol luminoso, e a espiritualidade consiga perceber que ali existe um evangelho no lar, possa se fazer presente com os irmãos necessitados, com os irmãos que queiram aprender, se melhorar. Nos ligamos aos veneráveis do espaço, a Dr. Bezerra de Menezes, a Emmanuel, o professor Eurípides Barçanufo, e vamos nos conectando aos apóstolos, os primeiros cristãos, esses irmãos dedicados, abnegados na propagação do Evangelho, na absorção dos seus ensinamentos, puderam e dedicaram a sua vida para que hoje nós possamos estar estudando Jesus. Nos ligamos também a Paulo, Maria de Magdala, exemplos de dedicação a esses ensinamentos, a Jesus, a sua transformação moral. Vamos nos ligando à nossa Mãe Maria de Nazaré, sentindo o seu carinho, o seu abraço. E ela, com todo o seu amor de mãe, nos leva até seu Filho Jesus. Abraçamos o Cristo, agradecidos por tudo que nos foi passado, pelos exemplos, que possamos com seus ensinamentos nos transformar. E assim agradecemos ao Pai pelo dom da vida, por estarmos aqui mais esse dia, por termos saúde, a nossa família, nosso trabalho,
nosso estudo, as pessoas que nós amamos, próximas. E agradecemos pelas oportunidades, por tudo que temos e por tudo que somos. E gratos por mais este estudo, por estarmos aqui mais uma vez, dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome e venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas antes livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Olá, amigos, mais uma vez boa noite, sejam todos bem-vindos. Tivemos música no nosso início, quem perdeu depois assiste a gravação da live para poder acompanhar, conhecer um pouco mais do que a gente apresentou hoje. E hoje nós vamos falar sobre o jugo leve. É uma introduçãozinha ali do próximo capítulo, do capítulo 6, o Consolador Prometido, o Cristo Consolador, perdão, do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou fazer uns testes hoje aqui, peguei umas imagens, eu vou ver se eu consigo colocar aqui na live para vocês poderem acompanhar, que vai ser bem interessante. Vamos lá, pegando o Evangelho segundo o Espiritismo na mão então, capítulo 6, o jugo leve, o item 1. Vinde a mim, todos os que andais em sofrimento, e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Jesus, as palavras de Jesus estão em Mateus, capítulo 10, versículos de 28 a 30. Para a gente poder entender um pouco do que Jesus trouxe aqui nessas informações, né? Vinde a mim, os que andais em sofrimento, e vos achais carregados, que eu vos aliviarei. Tá pesado, meu irmão? Tá difícil? Vem na minha, mais ou menos isso que Jesus quis dizer, né? Vem na minha que você tira 10. Ou vem na minha que eu te ajudo. Mas como que Jesus ajuda? Ele acaba trazendo a questão do jugo, dizendo que o jugo dele é leve, que o fardo é suave. E eu, na minha toda inocência, né, na minha toda inocência jovial, sempre entendi equivocadamente que a questão do jugo era o jugo de julgar. Mas eu nunca me atentei à escrita do português desse capítulo. E na verdade o jugo significa outra coisa, tem outro significado que não aquele do julgamento. O julgar de julgamento é com L, e esse não tem. Se você for olhar, você vai ver lá o jugo leve. Não tem. São coisas distintas. Vamos tentar entender primeiro o que seria esse jugo, né? O jugo, se a gente for voltar, tem que voltar no tempo para poder entender, né? Mas jugo é uma peça de madeira. É uma peça de madeira que serve para emparelhar dois animais para o mesmo trabalho. Então a gente já viu talvez alguns burros, alguns bois presos a esse jugo. Nesse jugo era proibido no passado, né, prender dois animais de espécies diferentes. O jugo ele era visto como uma disciplina para os animais. Então se usava os animais para um determinado trabalho, e aí se colocava os animais sob o jugo. Vamos lá, vou tentar colocar a imagenzinha aqui do jugo para vocês verem. Tá aí, ó, a imagem do jugo. Todo mundo vendo? Dois bois aí, né? Presos sob o jugo. Curiosamente, não poderia se colocar dois animais diferentes. Por que que ele fala isso? Por que se explica isso? Porque, imagina você colocar um boi e um cavalo, um boi e um burro. São pesos diferentes, estruturas diferentes. Essa peça aí iria dificultar o andamento parceiro desses dois. Mas a gente vê também, parece até uma forma de castigo. Porque se os animais começarem a andar com o tempo assim juntos, essa peça aí
né, sobre o que seria a parte da coluna próxima à cabeça, deve ser pesado. Essa peça de madeira aí deve ser pesada. Então, com dois animais iguais já deve ser difícil, com dois diferentes, então nem se fale. Vamos ver se eu consigo tirar agora. Como é que eu tiro isso? Parar de compartilhar. Achei! Ah, moleque, agora vai ser legal, hein? Então, assim, esse é o jugo que eles usavam, né, para se arar algum espaço, ou mesmo com uma forma de adestramento dos animais para que eles tivessem. Imagine também dois animais andando juntos, né? Pra gente deve ser muito difícil, pensando assim, dois animais, eles não são, mesmo que você coloque dois bois juntos, eles não são idênticos. Mas estamos falando do jugo aqui para poder entender o que Jesus quis dizer. Então, esse é o jugo, o objeto jugo. Mas aí tem outras coisas. Vamos para o sentido religioso. O jugo no sentido religioso, ele significa como se fosse uma opressão que a pessoa carrega quando está dominada pelos seus próprios problemas, como as enfermidades, como os vícios, como dívida. Então, para a igreja, a questão do jugo é quando a gente está cheio de problema e a gente coloca nas costas, né, os problemas, as enfermidades, aquilo fica pesado para a gente, fica difícil de lidar, complicado. E aí Jesus fala que o jugo dele é leve, não é pesado que nem esses. Então Jesus não traz os problemas, Jesus traz a solução. E tem mais também, só para a gente entrar na questão histórica. Na Roma Antiga, uma trave de madeira era usada para obrigar os condenados a passar por baixo. Então existiam dois povos, um guerreava com o outro e quem vencesse, e os sobreviventes, né, eram levados até determinado lugar, e eles eram obrigados a passar por baixo do jugo. A gente brincava nos anos 90 tinha a dança da cordinha, né? Passava lá por não, esse é muito parecido, mas era uma haste esticada e a pessoa tinha que passar por baixo, e aquilo era como se fosse uma prática de humilhação. Você perdeu, você vai passar por baixo do jugo. E aí os subjugados, né? Vem a palavra dos subjugados. É como se a pessoa passando ali embaixo, ó, aquela ali é um pecador, aquele ali é um errado na vida. Perdeu, e antes de morrer vai passar por baixo do jugo. Quem jogava ping-pong, tênis de mesa, tinha uma brincadeira, inclusive, quem perdesse de 0, né, o jogo, sei lá, valia 21 e quem perdesse de 0 tinha que passar por baixo da mesa, como se fosse uma humilhação. E essa história do jugo é muito parecida. Eu tenho imagens aqui do jugo para vocês verem. Ó, tenho essa aqui, essa imagem do jugo, ó, bem parecido com o jugo dos bois, né? Tá vendo? Uma fila de dois e eles passando por baixo do jugo para serem humilhados ali. E tem outra aqui, que é essa daqui, ó. Também uma haste de madeira, um pouco diferente daquela, né? Mas também considerado como jugo. E aí antes a gente vê inclusive o rapaz, né, com a mão no rosto, sentindo a humilhação mesmo pela situação. Então deu pra gente visualizar aí o que é o jugo. Agora a gente consegue perceber melhor o que Jesus quis dizer, né? Então o pecado para a igreja ainda, né, a questão do pecar, e pra gente vamos transformar a palavra pecado no erro das ações, é um jugo que escraviza o homem na matéria. Então, praticar determinadas ações repetitivas, equivocadas, ela também acaba sendo um jugo na matéria, porque ela acaba impedindo a nossa evolução, ou ela acaba atrasando essa nossa evolução. E os prazeres da vida, por muitas vezes, eles parecem jugos prazerosos, gostosos, né? Postergar é gostoso, deixar de fazer as coisas ou fazer as coisas erradas, as escolhas erradas, às vezes nos dão prazer, não dão prazer? É fato. Estamos na matéria, mas essas práticas, assim como o jugo de madeira, acaba se a gente continuamente usufrui desse jugo ou desses prazeres equivocados, eles vão trazer consequências pra gente. As consequências são o quê? Podem ser físicas, podem ser morais, podem ser psicológicas. Então tem várias formas. Vamos lá.
só para a gente complementar então essa questão, né, desse primeiro item do jugo leve. Esse convite que Jesus acaba fazendo nessa passagem de Mateus, ele é dirigido a todas as pessoas, sem exceção, né? Ele deixa bem abrangente. Entretanto, deixa mais claro, dirige-se mais especificamente aos sobrecarregados e aflitos, aquelas pessoas que estão sofrendo. A gente saiu, né, do bem-aventurados os aflitos, mas bem-aventurados os aflitos não acaba. Nesses, os aflitos, os sobrecarregados, o coração está ansioso por um consolo, está desesperado por ajuda, por uma diretriz, e o ensinamento de Jesus é melhor compreendido e aceito. Então, quando a gente absorve os ensinamentos do Cristo, a gente vê que não é bem assim, que todo esse consolo, que todas essas aflições, a gente consegue carregar de uma forma mais leve, se a gente compreender elas. E a gente vai chegar lá. Por que Jesus promete o alívio e não o fim? Porque, sendo os nossos males consequências dos maus procedimentos nossos do passado, a cura compete exclusivamente a quem? A nós. Então Jesus dá o caminho. Se a gente vai se curar ou não, depende de nós. Então, através do Evangelho de Jesus, nós temos os meios necessários para que a gente consiga superar essas dores e sofrimentos. Quando nós buscamos Jesus e o seu Evangelho, o alívio para os nossos sofrimentos acaba auxiliando. E o Evangelho nos conforta. Como que a gente consegue se libertar desse jugo pesado, às vezes? Através desse procedimento de reforma moral, de mudança, né, de reforma íntima, de transformação em nós mesmos, mudando as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Então a gente consegue tirar essa carga pesada de nós a partir do momento que eu compreendo o Evangelho e vivencio ele. O que disso não for possível fazer nessa vida, Deus nos propicia a reencarnação. Então nós temos uma bênção aí chamada reencarnação como um recurso para a gente continuar trabalhando e tentando tirar esses pesos das nossas costas. Eu me lembro de uma vez eu estava trabalhando numa roda de passe e eu me recordo que uma das médiuns comentou que a pessoa que estava ali tomando passe, ela via como se ela estivesse carregando assim um prédio nas costas, carregando uma construção mesmo. Então, quando a gente está sempre mentalizando essas questões, os problemas que a gente tem mesmo, né? Então eu estou com um problema X e eu não consigo tirar isso da cabeça, e fico, e agora, qual é a solução, tal, e aquilo acaba me consumindo. É como se a gente estivesse mentalmente plasmando ele. A gente não constrói ele fisicamente, mas espiritualmente a gente acaba mentalizando como se aquilo tivesse, né, em nós, ao nosso redor. E o médium viu aquele peso nas costas da pessoa, carregando mesmo aquilo. E o que devemos entender como essa expressão dita do repouso das vossas almas? O que seria o repouso das almas aí dito no Evangelho? Devemos entender como um alívio e um consolo, decorrentes do nosso comportamento voltado para justamente essa reforma, essa transformação que a gente faz. E ajuda ao próximo, e não só como um sinônimo de ociosidade, improdutividade, inatividade. Então, quando a gente fala em repouso, a gente pensa em descanso. Mas não. Na verdade, o repouso é tirar isso das nossas costas, é relaxar, não ficar mais atormentado por isso. Esse é o repouso. É um repouso, inclusive, meio que de consciência tranquila, de que a nossa consciência está em paz. Vamos para o segundo item aqui. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres queridos, encontram sua consolação aonde? Na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, pelo contrário, nada espera após essa vida, ou que simplesmente duvida, as aflições pesam com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem abrandar sua amargura. Eis que levou Jesus a dizer: vinde a mim, vós todos que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Jesus, entretanto, impõe uma condição para sua assistência e para a felicidade que promete
aos aflitos. Essa condição é a da própria lei que ele ensina. Seu jugo é a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve, e essa lei é suave, pois que impõe como dever o amor e a caridade. Então a gente encontra essa consolação toda na fé, né, no olhar espiritual. Lembra que a gente sempre fala nas nossas lives, aqui nos nossos estudos, de pensar, né, de enxergar com os olhos da alma, com os olhos do espírito, a questão da reencarnação, de que as coisas não são meramente terrenas. E aí a gente encontra a consolação para essas dores, principalmente quando a gente pensa que, isso não passa, isso é um tormento, eu sempre vivo passando por essa situação, ou essa situação não sai de mim, vivo desempregado, não consigo emprego, por exemplo. A pessoa acha que aquilo lá é um karma que ela tem que passar, é um tormento da encarnação dela, porque ela... E aí, qual o aprendizado que eu tiro disso? E o consolo, qual que é o consolo? O consolo é, espiritualmente, isso é uma fase, é um momento. Nessa encarnação eu estou precisando vivenciar essa situação. Quais aprendizados como espírito imortal eu vou ter passando por isso, por mais doloroso que seja? Eu estou dizendo a questão do desemprego, mas pode ser por relacionamentos. Pode ser, eu não encontro um parceiro ideal, tenho dificuldade, né? Gostaria muito, não consigo, meu dedo é podre, sabe? Por que você não tem que ficar pensando, mas por que isso? Por que isso? O que será que eu fiz na outra vida? A gente tem esse hábito também. Esquece, tira isso da cabeça. Isso vira o prédio nas nossas costas, a gente aumenta mais ainda a nossa dor e o nosso sofrimento. Tira de lado, o que eu preciso aprender com essa convivência comigo mesmo, o que eu posso fazer de útil se eu não tenho um parceiro, uma parceira. O que quis dizer Jesus com o jugo ser suave e leve o julgamento, o fardo? O jugo de Jesus é a observação do seu evangelho, que aqui estudamos fraternalmente. E o fardo é leve, pois consiste na prática do amor e da caridade. Esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Então, quando a gente começa a observar de um jeito diferente as coisas, elas vão se mudando para nós. E mesmo que a gente continue tendo esse fardo, esse jugo, que ele seja mais suave, que ele seja mais leve, que ele seja mais tranquilo para se carregar, suportável, acho que é a palavra certa. Deixa eu só ler aqui, a Luana Sampaio disse Evangelho no Lar 2.0, adorei a demonstração das imagens. Bom, né, quando a gente tem a tecnologia a nosso favor. Um beijo para a Priscila do Cefac Oração, está aqui acompanhando com a gente. Aí tem uma outra passagem que eu vou ler aqui, e ela está no livro de Chico e Emmanuel, chamada Lágrimas do Caminho, Verdade e Vida. E ela diz o seguinte: ninguém como Cristo espalhou na terra tanta alegria e fortaleza no ânimo. E se a gente parar para pensar, boa noite Walter Carleto, se a gente parar para pensar, de 2 anos, né, 2000 anos e pouco para cá, todas as questões dessa questão consoladora, ligada a essa questão consoladora, elas provêm do Cristo. Eu falo assim, não, mas não teve ninguém antes? Talvez outras culturas tiveram, mas que marcaram tanto? Talvez não. E tudo que a gente for ver, todas as pessoas que hoje trabalham, ou que trabalharam nos últimos tempos, com a transformação da pessoa, com essa questão de melhora, influencers e tudo mais, elas tiveram um aprendizado. E esse aprendizado muitas vezes acabaram vindo de Jesus. Por isso que ele diz que, apesar de ser tão difícil a encarnação algumas vezes, é em Jesus que a gente encontra essa alegria e essa fortaleza de ânimo, claro, né, que com o auxílio do Espiritismo, de enxergar que a vida não acaba por aqui, né, a gente recobra mesmo esse ânimo, fica muito mais fácil, inclusive. Reconhecendo isso, muitos discípulos amontoam argumentos contra a lágrima e abominam as expressões de sofrimento.
paraíso já estaria na terra, se ninguém tivesse razões para chorar. Considerando assim, Jesus, que era mestre da confiança e do otimismo, chamava ao seu coração todos os que estivessem cansados e oprimidos sob o peso de desenganos terrestres. Então, Jesus mostrava que era complicado viver na Terra, que eram complicadas as questões que a gente vivia. Se hoje é ruim, 2000 anos atrás, com um monte de dificuldade, podia ser mais ainda. E Jesus acabava trazendo a confiança e o otimismo nessas situações. Ele não amaldiçoou os tristes, ele convocou-os à consolação. Fiz uma postagem outro dia, até equivocada, porque eu tirei uma frase de um contexto falando da tristeza, né? Que seria errado ficar triste. Só que da forma que foi colocada, realmente estava equivocado. Jesus, aqui está a gente entendendo o contexto, né? Amaldiçoou os tristes. Ele não amaldiçoou os tristes, ele colocou as pessoas a consolar. Ele trouxe uma nova visão para que, olha, meu amigo, você está triste, eu te ajudo. Aprende com os ensinamentos que eu vou trazer para você, que você vai conseguir sair dessa situação. Você vai sair da situação de tristeza. A tristeza é um aprendizado. E que não que a gente não possa sofrer, a gente pode sofrer, claro, a gente pode ficar triste, pode chorar, deve chorar, isso limpa a alma. Aí a gente tem que trazer o outro lado. Vou ficar sempre sofrendo, sempre triste, ou eu vou tentar melhorar, perceber por que essa tristeza acontece, esse sofrimento contínuo, e vou sair dessa situação como espírito. Muita gente acredita na lágrima, sintoma de fraqueza espiritual, acabamos de falar. No entanto, Maria soluçou no Calvário. Pedro lastimou-se depois da negação. Paulo mergulhou-se em prantos na porta de Damasco. Os primeiros cristãos choraram nos circos do martírio, mas nenhum deles derramou lágrimas sem esperança. Prantearam e seguiram o caminho do Senhor. Sofreram e anunciaram a boa nova da redenção. Padeceram e morreram leais na confiança suprema. O cansaço experimentado por amor ao Cristo converte-se em fortaleza. As cadeias levadas ao seu olhar magnânimo transformam-se em laços divinos de salvação. Caracterizam-se as lágrimas através de origens específicas, quando nascem da dor sincera e construtiva, são filtros de redenção e vida. No entanto, se procedem do desespero, são venenos mortais para a nossa alma. Então, fica esse grande aprendizado sobre a questão do jugo. Então, só para a gente finalizar, qual é a conclusão que a gente tira aqui? Jesus promete o alívio aos aflitos, desde que os aflitos se submetam ao seu jugo, ao jugo de Jesus. E qual é o jugo de Jesus? É a compreensão, é a fé na vida futura. Esse jugo é a observância da lei por ele ensinada, que, se bem cumprida, propicia alívio aos sofredores, através da fé no futuro e da confiança na justiça de Deus. Muito legal isso. Bom também que aprende o que é o jugo, né? Que não é o jugo de julgar, que a gente passa a nossa vida entendendo o verdadeiro significado da mensagem da passagem de Jesus, que é muito bacana. E semana que vem a gente já dá continuidade aí no capítulo que vem na sequência, que aí sim é o Consolador prometido. Certo? Bons aprendizados, bons ensinamentos na noite de hoje. Boa noite aí, Giane Carleto, seja bem-vinda. Chegou no finalzinho, a gente já vai fazer a nossa preparação. Aliás, se quiserem ainda dá tempo, né? Aguinha fluidificada para as pessoas da nossa casa, para aqueles que estiverem doentes, que a gente acha que precisa, que a gente vê na necessidade, e claro, a gente pergunta se a pessoa tem um interesse, gostaria de receber uma água fluidificada. Pode ajudar também, né? Pode ser uma forma de jugo do Cristo, né? Pode trazer esperança. Olha que curioso, né? Essa questão da fluidificação da água. A gente coloca as nossas esperanças, a nossa fé na água.
né, que é um elemento magnético extremamente importante, que a gente sabe que cheio dos fluidos. Tem um vídeo meu no YouTube que fala sobre passe e água fluidificada, é bem bacana, acabo explanando um pouco mais sobre essa questão e toda a sua importância. Mas é isso, gente. Vamos fazer as nossas vibrações e entregar na mão da espiritualidade aí os nossos melhores sentimentos, a nossa melhor energia para o bem de tudo e de todos. Então vamos doar um pouco do que a gente tem de melhor nesse momento. Então convido a todos para que mais uma vez fechem os seus olhos, possamos nos reconectar à espiritualidade presente, que ela possa receber todo esse nosso calor, toda essa nossa energia aí para as vibrações, que ela possa condensar e espalhar no momento em que nós vibramos pelo bem universal, pelo planeta Terra, pelos povos que vivem em guerras, em conflitos, pelos povos que passam por fome, que vivem em misérias, que passam por catástrofes naturais. Vibremos pelo nosso Brasil, por essa pátria bendita que nos acolhe. Que nós possamos, nesse momento de turbulência, auxiliar os nossos melhores pensamentos e energias positivas. Que as coisas possam mudar para o melhor da pátria, para o melhor de cada um de nós. Que nós compreendamos os motivos de estarmos aqui, as necessidades de estarmos passando pelo que estamos passando. Que a espiritualidade possa interceder e colocar a sua mão sobre os governantes do nosso país, dos nossos estados, nossos municípios. Possamos vibrar por aquelas pessoas que sofrem nas ruas, passando frio, passando fome, sem família. Vibremos pelos que estão encarcerados, isolados, que eles possam refletir sobre seus feitos. Vibremos pelas crianças nos orfanatos, pelos pais dessas crianças que geraram elas. Vibremos pelos doentes nos hospitais, nas UTIs, principalmente por aqueles que estão nas alas do Covid, as equipes que estão à frente do trabalho, aquelas pessoas que já se recuperaram, os familiares que perderam seus entes, e vibremos pelos desencarnados. Vibremos também a cada um que está em sua casa, em sofrimento, com pensamentos de dor, tortuosos, de angústia. Pedimos licença para vibrarmos as pessoas que estão nas nossas casas, aquelas que deixaram de acompanhar esse Evangelho, que porventura venham assistir depois, e vibremos também por nós mesmos. Possamos sentir as nossas energias recarregadas para mais uma semana. Possamos ter uma noite abençoada através da serenidade e da companhia da espiritualidade maior. Que as nossas águas possam ser fluidificadas pelas equipes do Dr. Bezerra de Menezes. Mas que acima de tudo possamos fazer a nossa parte. E ainda deixamos uma vibração especial para que a espiritualidade possa levar aonde for necessário. E assim mais uma vez agradecemos ao Pai pelo dom da vida, pelos aprendizados da noite de hoje, pelos dons, pelos talentos que nós temos, que nós possamos colocar eles para fora, que eles possam se tornar ferramentas na nossa transformação, na nossa melhora, na nossa evolução como espírito. E pedimos para que
a nossa semana seja protegida, abençoada, livre de todo e qualquer mal. E assim agradecemos ao Pai, encerramos nosso Evangelho, nosso estudo, dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, agora e para todos sempre. E que assim seja. Que tenhamos uma noite abençoada mais uma vez, que possamos estar tranquilos, prontos para mais uma semana, entendendo o que é o jugo leve, né? Sem más interpretações equivocadas, e que possamos tirar mesmo esses pesos das nossas costas ao longo dessa semana, que a gente compreenda mesmo qual a importância da gente abraçar o Cristo, né? Na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora que a gente se vê sem uma situação que a gente perde às vezes o chão, que a gente possa voltar a si mesmo e lembrar de Jesus, e lembrar de uma oração, lembrar da espiritualidade, que ela não nos desampara, né? Absorver conteúdos positivos para que isso possa também ajudar, né? Nessa nossa maior concentração, nesse nosso maior preparo. Certo, gente? Obrigado aí pela companhia, obrigado, Giane, uma semana cheia de luz e paz para todos nós. Boa noite aí, Laurindo, tenhamos todos uma linda semana, gratidão, meu amigo, gratidão. Boa noite aí, Rafa Melo, Matilde, beijão, Caroline, valeu, gente, valeu, Sônia, valeu, Lani, beijo no coração de todos, uma ótima semana e até semana que vem. Fiquem com Deus.